Então vamos lá, o workshop de Node, né? Esse é um workshop mais voltado para um modelo introdutório, né? A gente vai falar um pouquinho de como que funciona o Node, como que funciona essa estrutura, como que funciona a stack, e trazer um pouco das ferramentas que a gente está utilizando. Então a gente vai falar sobre o TypeScript, vai falar sobre o Nest, vai trazer um case que já comentei com vocês mais de uma vez, que é o próprio wishlist, né? Mas a ideia é essa, tá? Dado isso, o que temos? Vamos ter um momento aqui de introdução ao conteúdo mesmo, então blocking, no blocking do Node, assíncronos, event loop, então entender como que funciona esses quesitos, essa forma que o Node opera, pela verdade, que o JavaScript opera, né? Algo que é muito forte nesse mundo do JavaScript é o próprio ECMAScript. Então, é um pouco mais de introdução para quem não conhece, entender que existe esse carinha aqui por trás de toda essa stack. Tá? TypeScript, que é o que a gente está usando, então, tipagem de dados, classes, heranças, generic. Nest.js é o próprio arquétipo que a gente tem dentro da empresa hoje e a estrutura de arquivos que a gente tem montada ali, que é os controllers, os services, os esquemas e o case, que no caso, o próprio wishlist, tá? Acho que para a gente seguir um padrão, para cada tema desse daqui, a gente pode abrir um momento para comentários, tá? Então, terminando de falar sobre a introdução em si, a gente abre um momento, faz alguns debates ali e passa para o próximo assunto, beleza? Pode ser? Opa! Então, vamos lá. Introdução. Basicamente a historinha, né? O que o Node é? Uma ferramenta de cross-platform, open source e JavaScript. Roda em cima da VM, da V8, então V8 JavaScript Engine. O Node, ele é single thread, sem a necessidade de uma nova thread para cada request, fornecendo uma gama de bibliotecas primitivas que rodam a baixo nível do I/O. Então, leitura de arquivo, eu não consigo lembrar aqui agora algumas de cor, tá? Mas aqui a gente sempre fala e traz como exemplo é o próprio leitura e escrita de arquivos. E além das execuções assíncronas, que é o próprio assíncronos, né? Que formam, fala a verdade, execuções bloqueantes, não bloqueantes, que é o que a gente chama de no blocking. Aqui eu coloquei essas palavras em uma cor mais destacada que traz muitos argumentos, né? Traz muitos termos técnicos para a gente tratar. Então, muitos termos técnicos que talvez a gente não conheça por estar trabalhando ou em outro stack ou por nunca ter entrado um pouco a fundo do que o Node representa ou como que o Node trabalha. E aí, o que a gente tem? Quando a gente começa a falar em aprender a trabalhar com Node, a aprender a linguagem Node, surgem vários assuntos por aí. Opa! Esbarrei aqui sem querer no botãozinho. Surgem vários assuntos aí. Event Loop, Call Stack, Task Queue, Non-Blocking, Asynchronous, Single Events. Então, a gente começa a pesquisar na internet, começa a ver alguns conteúdos e esses nomes surgem. Às vezes a gente entra nesse estágio aqui, né? Porra, o que é isso? O que é cada coisa? O que cada ponto ali representa? O que eu vou estudar e como que eu vou estudar? Para a gente fechar, eu acho que assim, a gente trazer assunto a assunto acaba se tornando muito extensivo. Então, vou tentar trazer uma forma um pouco mais dinâmica. Eu vi em alguns vídeos e compensa. Eu acho que é uma forma que a gente consegue aprender como que funcionam essas operações, para que a gente tente pegar como que funciona o todo, tá? Então, falando de Event Loop, Call Stack e Task Queue. Então, aqui a gente tem um códigozinho bem simples em Node, né? Uma funçãozinha bar, uma funçãozinha base, uma funçãozinha full. A execução principal é da própria full, né? E aqui dentro da full a gente coloca um console log e faz a chamada das outras duas funções, tanto da bar quanto da base. Como que funciona essas operações? Como que é interpretado esse código pela engine do Node? Então, resumidamente, qualquer operação, qualquer função que seja executada, ela é empilhada dentro do call stack. Então, qualquer função que o Node ele tenha que interpretar,
que o JavaScript tenha que interpretar, né? O Node é mais uma API Node, né? Que é uma forma de trabalhar. A gente tem uma forma que o Chrome trabalha, a forma que o Firefox trabalha, a forma que o Safari trabalha. Mas como que o JavaScript opera e processa essa lógica, esses dados? Né? Então, basicamente, a gente seguindo aqui um trace de como que funciona, a gente vai vendo que essa fila de call stack, ela vai sendo incrementada. Então, sempre que o JavaScript tem que interpretar um código para ele executar, ele vai incrementando essa call stack. E à medida com que as execuções vão sendo feitas, que as operações vão sendo finalizadas, um exemplo, eu terminei de fazer a operação da função var, ele remove ela da stack. Terminei de fazer a operação base, ele remove ela da stack. E o event loop é o cara que tem esse trabalho, né? Então, a gente falando de processo, a primeira coisa que ele faz ele pega essa full, que é a nossa funçãozinha aqui, a primeira função a ser executada, né? Se eu remover ela aqui do meu código da linha 11, a gente não tem essa operação. Inclusive, a gente não executa o código, ele só consegue ver que tem algo escrito, né? Porque não tem nenhuma função sendo chamada. Então, a primeira coisa que ele faz, ele empilha essa funçãozinha full dentro do meu call stack. Depois, ele empilha a console.log, porque se eu chamar a função full, qual que é a primeira linha de comando dentro dela? Console.log. A console.log ela é uma execução que ela nasce e já te responde, nem te responde, mas ela já executa algo. Então, não tem nenhuma outra função dentro dela. Não nesse nível aqui que a gente está trabalhando do código. Tá? Então, nesse cenário, o que acontece? Ele já remove a console log do meu call stack. Por quê? A função já foi executada, já foi terminada. Né? Próximo passo. Ele chama a bar, que é o que está na linha 7. Executando não, mas tendo a bar como um processo, a gente vai entrar nessa função bar agora. Entrando na função bar, ele tem mais uma linha, que é o próprio console log. Mesmo que esteja com a arrow function aqui, que a gente não tem mais nenhuma linha não tem abre e fecha chaves, né? Mas dentro dela a gente identifica que tem uma console log. Da mesma forma, a console log ela é uma função que é executada e morre a operação. Então, ele já remove essa console log do meu call stack. Feito isso, ele remove a bar, porque a bar não tem mais nenhuma outra função, não tem nenhuma outra execução. Ela já é uma função que nasceu, executou algo que está dentro dela, que é a própria console log, e depois morreu. Próximo passo. Linha 8. Na linha 8, eu falo assim, cara, existe a função base. Com essa função base, a gente vai fazer ele faz a mesma operação que ele fez pela bar. Então, ele vai para dentro da console log, ele vai para dentro da base, identifica que tem um console log, que, como já sabemos, ela é uma operação que ela é executada, né? Executou, remove ela do meu call stack, remove a base do meu call stack, limpou o meu call stack, porque todas as operações que estão dentro da full já foram executadas. Dessa forma, o que a gente traz? Qual que é a grande jogada, né? O Node ele não vai morrer. Então, não é uma operação que inicia e morre o processo, né? Quando a gente está falando de um serviço ali que está de pé a todo momento, ele não é uma operação que inicia e morreu o serviço. Ele continua em operação, inclusive esse event loop ele continua operando para ver se tem alguma coisa no task queue para ser processado e tal, mas ele não traz nenhum dano a processamento. Por quê? Não tem nenhuma operação que esteja na call stack ou na task queue que tenha que consumir recurso de processamento. Enquanto essa call stack ou essa task queue não é populada, ele não executa nada. Ele continua ali, o event loop, ele continua trabalhando, continua operando, porém nenhuma função, nenhuma instrução para ser processada, tá? Aqui, a gente fala assim, cara, mas tudo bem. Eu vi que a call stack, ela foi incrementada, foi decrementada de acordo com os eventos que a gente tem aqui.
E quando essa task queue aqui, ela é populada não, né? A gente trabalha com ela.